Pindamonhangaba, paralelepípedo, caramelo. Sem mais delongas, vamos começar. Vamos Fala pessoal, eu reagindo. sou a Michelle Astrava da Vida e hoje a gente vai estar falando Oi, Michele. Eu sou a Matos Viva, espero que eu viva muito. da Oi, eu sou a Cláudia Feitosa Santana, eu sou neurocientista e pós-graduada pela Universidade de Chicago. Por que a gente vai estar falando sobre ela? Porque a Cláudia Feitosa Santana recentemente foi alvo de um meme em que basicamente destruíam ela neste meme e ela se declarou não transfóbica. Então, como eu gosto Essa mulher tem que fazer curso com a Geise Arruda. A Geise Arruda transformou aquela agressão, aquela crueldade, eu falando sério, sem ironia nenhuma, em transpôs. Só que a diferença é que. Ai meu Deus. A diferença é que a Geise Arruda foi é, agredida gratuitamente e essa mulher está agredindo gratuitamente. Mas a questão, vamos ignorar um pouco o contexto. A questão é, não é neurocientista, né? Não sou muito inteligente. Eu sou esforçado, tenho que ler, estudar muito, aprender muito, sabe? Me esforçar muito. Neurocientista, ó, tem que ter neuro, né? Você não pode ser neurada por aí. O neurocientista diz que você é parente distante da Karen, lá da América do Norte. de dar todas as oportunidades do mundo para que uma pessoa prove que realmente não é transfóbica, a gente vai ouvir o que a Cláudia Feitosa Santana tem para falar. É claro que eu tenho sérias dúvidas sobre o posicionamento dela, mas eu vou deixar pra gente reagir durante esse vídeo. Se você me Observação. Eu me considero protestante não praticante. Não pratico homofobia, transfobia, racismo, é, capacitismo. Só que basicamente eu. Não, peraí. A frase simples, né? Para ser objetiva. Eu não pratico homofobia, não pratico intolerância religiosa. Sou protestante não praticante. Não pratico homofobia, intolerância religiosa, adultério, pedo. Então, essa frase, assim, básica. Mas no homofobia está incluso não pratico transfobia, como é? Lesbofobia e por aí vai. E na questão, tipo, a Michelle é uma mulher trans. Então eu não tenho perspectivas de mulher trans que eu não vou ter. E eu sou uma mulher cis, hétero, né? De quebra vim um brinde ser negra e ainda estou com um diagnóstico de câncer, né? Agressivo, estágio 4, com metástase no fígado e no peritônio. Só que eu digo assim, sai que esse negócio passageiro não é meu. Mas de qualquer forma, tem alguns vídeos anteriores que eu digo: se for para eu morrer, meu filho, não vou morrer mais entalada, porque tem muitas coisas aqui que eu guardei e foi juntando aqui nesse lado direito aqui do peito, né? E criou essa crosta, né? E vai sair de mim, né? Sem prejudicar pessoas inocentes. E se for o caso e eu tiver prova, sim, eu vou fazer denúncias. Se eu tiver prova, né? E for algo que eu não consegui ser ouvida nas esferas, nas primeiras esferas, né? Que aí primeiro você tenta conversar com a pessoa, segunda, três vezes, quatro vezes, depois você tenta uma conciliação, depois você acessa a justiça, dependendo de como tiver a situação, você dá um grito na internet. Muito bom. Então tudo que ela for falar aqui, eu vou tentar aprender. E isso sem ironia nenhuma, eu preciso aprender. E vou fazer meus comentários meio que toscos para trazer um pouco da minha perspectiva, que às vezes realmente quando não presta. Enfim, às vezes eu viajo na maionese e vai ser uns comentários leigos, né? Sem desrespeitar
E obviamente, né, espero que, se acho bem difícil ela ver esse vídeo, mas se ela ver esse vídeo, quem sabe quando eu tiver com uma boa quantidade de seguidores e se esse vídeo viralizar, que dificilmente vai, porque eu sou muito ruim ainda. E depende muito da sorte também. Quem sabe ela veja esse vídeo. Mas vamos lá. Me conhece, já deixa o seu likezinho aí, deixa o seu comentário. Se você não me Já conhece, estou chegou agora, inscrita, se só não tinha inscreve aí curtido no ainda o vídeo, canal mas tinha e salvado espero que você para reagir. goste do que você vai ver por aqui. E bora pro vídeo. Então, gente, pra quem não conhece, essa é a Cláudia Feitosa Santana, neurocientista. A área de estudo dela não é transexualidade nem gênero. Vamos ver o que ela tá falando aqui nesse vídeo. Então, basicamente, ela é como eu. Assim, eu sou pedagoga. Já estava preparando meus projetos para mestrado ou doutorado. Eu estava pensando qual eu faria. Só que, né? Bum! Veio essa bomba, né? Então, minha cabeça não tá mais a mesma para estudo e essas coisas. Então, basicamente, ela é tão leiga quanto eu na esfera da transexualidade. É isso que eu entendi? Vídeo que ela se diz não transfóbica. Eu não sou transfóbica. Eu nunca neguei a transexualidade. Meu nome é Cláudia Feitosa Santana, sou neurocientista, com mestrado e doutorado pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Chicago. Eu só queria deixar Em que? Em que? Entendi, é muito bom. E olha só, vamos lá, ó. Muito bom! Conseguiu! Né, que eu acho bem difícil não conseguir, né? Enfim, vamos lá. Mas em que você tem essas formações todas? Em transexualidade? A Michelle mentiu. Michelle. Ô, Michelle, você mentiu? Poxa, Michelle, eu te acompanho, vejo você fazendo um monte de, sabe, participações em podcast, Três Irmãos e por aí vai. Você mentiu? É sério, Michelle? Ah, eu não creio não, não é possível. claro, ela faz isso em todos os vídeos porque ela quer dar uma importância a mais pra fala dela por causa da titulação dela. Mas basicamente é como se ela tivesse um mestrado e um doutorado em arquitetura e urbanismo e quisesse falar sobre cirurgia cardíaca. Não é a área de especialidade dela. Ou quisesse falar sobre pesquisa de células-tronco. Não é a área dela. Pra fim Agora eu entendi! Agora eu saquei! Entendi. Agora todas as peças se encaixaram! Muito bom. Obrigada, Michelle, por me explicar. Que bom, né? Deixa eu só ajeitar minha cadeira aqui. Oi. Ai. Ai. Daqui a pouco tá na hora de tomar a próxima morfina. Mas do jeito que tô sentada aqui tá doendo. Ué, eu desci muito aqui. Ah, enfim, vai ficar assim mesmo. Vamos lá, Michelle. Bora, bora, bora. fins deste tema, ela é tão qualificada quanto eu. Ela não tem uma graduação na área, nem uma pós-graduação na área e não tem nenhum artigo publicado nessa área. Então, para a gente conversar sobre isso, depende de quem estuda o assunto, de quem vai a fundo, de quem usa artigos como referência. E olha como são as coisas. A Michelle, que é transexual, ela ainda está dizendo que tem coisas que ela não entende da área. E ela é transexual. Então, tipo assim, é muito importante. Não é porque eu sou preta que eu sei de todas as nuances do ser preto. Entendeu? Tem muitas coisas assim que eu tenho que estudar. Lei, livros, história. Então, a gente às vezes dá uma pincelada. Mas assim, talvez se me colocar num debate, eu não vá dar conta em comparação a uma pessoa preta que estuda mais profundamente. E quando eu falo questão de estudar, uma pessoa branca pode estudar e pá e tudo mais, mas ela não pode querer falar por uma pessoa preta, porque a formação do nosso Brasil foi isso. Uma pessoa branca falando por indígenas e falando por pessoas pretas. A sua vivência de pessoa branca não adianta. Por mais que você estude, você nunca vai saber o que é ser pessoa preta. E é bom estudar, é bom compreender, mas assim, se pondo no seu lugar de não achar que, olha, eu entendo como uma pessoa preta se sente. Não se sente.
Não sabe. E a Michelle, mesmo sendo uma pessoa trans, mesmo sabendo como uma pessoa trans se sente, mesmo tendo a sua experiência prática, ela compreende que, teoricamente, tem muito que estudar, sabe? É muito importante saber início, meio e continuidade, porque fim não tem. Fim vai ter nossa vida, mas a história vai continuar. Então, se ela que é trans já se compreende e não se coloca nesse lugar de soberba e estar acima de qualquer outra pessoa, inclusive eu que vos fala, porque uma pessoa que nem é trans e nem estuda a área, tipo, vamos dizer, pelo menos se ela estudasse alguma coisa da área, trocariam informações. A Michelle que tem já uma base, né, e vivência, e essa pessoa que estuda na teoria, trocariam figurinhas, informações. Mas a mulher não tem nem vivência e nem teoria. Aí fica difícil, né, querida? Cláudia nunca citou algum artigo para qualquer das afirmações dela. Então, bora ver para onde ela vai levar esse vídeo. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Então, uma Ela nem seguidora sabe o que me mandou. é. Aí eu falei assim, o que é isso? Aí ela falou, Cláudia, é um meme. Eles estão te matando, porque eles me acham transfóbica. Não, ninguém te acha transfóbica. Todo mundo tem certeza de que tu é transfóbica. E quando eu falo transfóbica, não estou te acusando do Né? E eu vou falar já não. crime equiparado ao racismo conforme a Lei 7.716 de 89, apesar de que, dado tudo que tu já falou, daria pra encaixar nisso daí. Eu estou te considerando transfóbica porque tu tem aversão a pessoas trans. Apesar de ter uma titulação de doutor e já ter feito um pós-doc, aparentemente tu nunca te aprofundou na pesquisa de gênero e sexualidade. Então tu te baseia num senso comum raso e tenta utilizar a tua titulação dentro do doutorado para dar validade para tua fala. Tu sempre age com transfobia, tu sempre discrimina, mas tu nunca apresenta dados e ciência que justifiquem a tua posição. Tu só Qual o vídeo dessa mulher que essa mulher usou? Deixa eu ver aqui se eu acho. Porque aí eu quero entender. Tá aqui, melhor da coisa pela sua própria. Tá, vamos ver o que essa mulher tá falando. Fala pessoal, eu sou a Michelle Estrava da Vida e ela se apresenta constantemente como para Vou acelerar porque alguém eu quero que saber a não é fala dela. autoridade numa área das suas afirmações. Uma pessoa, ela vai ter que ter certas características biológicas Não é para se enquadrar clickbait, não? como homem ou como mulher. Mas Mulher se trans é isso homem. fosse diretamente ligado à Tô biologia, lendo, tá? por que nós não temos mais de 50 gêneros diferentes? Para além disso, por que outras culturas têm outros gêneros que não só homem e mulher? Historicamente, inclusive falando. Fica o questionamento, mas vamos ver para onde vai esse discurso. A única forma de ser mulher é nascer fêmea, aquela com o aparelho responsável por Eu fui criada na igreja protestante. E eu amo a palavra de Deus. Eu sempre me comportei da forma que se espera de uma protestante, exceto no momento de orar para fechar a igreja de matriz africana, que aí falava que era a igreja do demônio, minto, que era lugar do demônio, que para fechar, para abrir uma igreja lá, e tipo assim, enfim. E também a questão é, de tipo não pecar, me comportar. E mesmo assim, não adiantava o que eu fizesse. Quando supostamente um jovem ou adolescente aprontam, ele pressupõe que todos aprontam também. Então era um inferno
a minha vida. Mesmo que, tipo, eu fugia da aparência do mal, que eram as regras humanas, principalmente de homens, para domesticar mulheres, principalmente. E aí é muita soberba da igreja cristã e de pessoas protestantes quererem colocar no, num degrau elevado e no ápice da salvação a igreja protestante. Jogando para, vou sempre repetir isso, jogando para debaixo do tapete a história da criação da católica e a história da criação da igreja protestante, ignorando as outras religiões, ignorando que Deus não é privatizado da Europa. E aí, quando a gente observa isso e a gente vê como é que a religião protestante trabalha, e eu não estou falando de Jesus, não. Jesus é amor, Jesus é 100% amor, Jesus é 100% respeito, Jesus é 100% abraçar as pessoas necessitadas. E toda vez que a gente vai falar com alguém protestante, vem uma frase, e aí eu falo, não, Jesus é 100% amor, Jesus andava com prostituta, andava Aí a pessoa tão preocupada sim, preocupada com não sei o que, vira e fala assim, né, mas a pessoa tinha que mudar, né? Ora, tem coisa que é tão óbvia, tipo assim, quem estava lá no meio, a gente vê a mudança das pessoas que andavam com Jesus Cristo. Algo tão natural, algo sem falar que se você não mudar, você vai para o inferno e vai queimar nas chamas do inferno. E quando a pessoa não aceita o que você propõe, é tratada de forma pejorativa, multiplicada por 1000. E a justificativa não, que tem uma passagem bíblica que quando chegam os discípulos para pregar o evangelho, se a pessoa não abrir a porta, você, né, joga a terra e você cospe. Ok. Quem diz que aquele costume da época é para puxar agora? Se eles estivessem sendo convenientes, para aquela pessoa estavam sendo convenientes. E eu não lembro de ser Jesus que falou isso. Foi Jesus que falou isso? Foi, eu não lembro. Se eu estiver errada, foi Jesus que falou? Se não foi, eu penso 2, 3 vezes se é algo saudável para agir com alguém que só não quer naquele momento escutar aquilo. Que forma que é abordado? Então a questão é essa. Quando vem um vídeo e eu não era para reagir desse jeito, só para escutar e vai reagindo, eu faço muito errado. Basicamente é isso. A pessoa que é protestante acha que é mais inteligente, que é dona da razão, que é superior. Ora, quando você encontra com Cristo, quando você é lavado pelo sangue de Cristo, quando você pisa na igreja, naquele momento que você pisa na igreja, quando você aceita Jesus, diariamente você olhando para Jesus e pensando, meu Senhor, eu não sou perfeito, Senhor. Senhor, tem que me consertar todo dia, Senhor. Me perdoa. Eu fujo da aparência do mal, vou continuar fugindo, mas eu sei que eu não sou perfeito. Quando você entra na igreja, você sente o peso, sabe, da santidade de Jesus, e você quer estar sempre, Senhor, meu Deus, cuida, Senhor, para que eu não entre a soberba no meu coração, não entre a vaidade no meu coração, que eu não me ache superior. Essa sensação de que você, e é verdade, você é pecador, não está no pecado, mas é pecador. Só que nem todo mundo tem a mesma fé que você. E nem toda religião é igual à sua. E a religião protestante é muito novinha. Eu vou te repetir, é muita soberba.
a igreja protestante justificar? A resposta é sim. E as outras almas que morreram sem escutar esse Jesus aqui? Ah, não, é que tem uma passagem que diz ir de todo mundo pregar o evangelho. Então, essas pessoas que não escutaram a palavra de Jesus vão para onde? Que se a igreja evangélica existe há menos de 300 anos. Menos de 300 anos. Para onde vai? Por que que as religiões que foram formadas pelos discípulos, que não tinha nomenclatura, por que as religiões dos discípulos não são consideradas as de matriz africana? Ah, ok. Judaicas, ok. Mas e as ramificações? E os judeus? Os judeus não acreditam em Jesus. Não acreditam. Os judeus continuam praticando várias rituais do período antigo. Mantém até agora. E tem um comportamento que Jesus não vai vir por amor, vai vir pela guerra. Que Jesus, quando veio, o Messias, né? Jesus, eles não acreditam. Peraí, a gente acredita no Messias dos judeus ou acredita no Messias que é do mundo, é de todos? Enfim, então basicamente é isso. Essa mulher acha que tem a razão porque ela tem essa perspectiva de um evangelho torto e que não é de amor, é de guerra, de ódio e que afasta, repele as pessoas, basicamente, que precisam. Porque as pessoas que são perfeitas, que não precisam, estão lá enchendo as igrejas e enchendo o bolso de pastores corruptos que não têm o chamado. Ora, o chamado é individual ou o chamado é para que a família abra uma empresa? E aí coloca um nome e fica a família. Isso não é de agora não, tá? Igrejas tipo de nome. É a família que manda. Então, pra mim, na boa, eu questiono muito. Que chamado é esse? Que certos pastores têm, que é um chamado que passa de pai para filho. Hein? Vou sempre repetir isso. Produzir Vou tentar só comentar agora sem alongar. os óvulos. Ou seja, qualquer pessoa que seja do sexo feminino e que não nasça com o aparelho apropriado ou a capacidade de produzir óvulos, na sua visão, não seria então uma mulher. Porque essa sua afirmação, ela tá muito rasa. Então, nesse momento, então, eu não sou mulher, porque devido à medicação que eu tô tomando para quimioterapia, e até antes, né, o câncer mesmo, ele mudou todo o meu ciclo menstrual e a quimioterapia cortou o meu ciclo. Então, eu não tenho mais de um ano que eu não menstruo. E minha capacidade reprodutiva, obviamente, está afetada. Então, nesse momento, eu não sou mulher? É muito cruel, sabe? E eu sei que tem pessoas que me conhecem, que vão estar do meu lado, que vão escutar isso e vão tentar justificar de uma forma, de novo, egoísta e sem amor, o ódio que sente pelas outras pessoas. Sabe? É uma coisa assim, tipo, tudo bem. Vamos dizer que a pessoa não tem a mesma fé que você. Não é porque a pessoa não tem a mesma fé que você tem que proibir dela ter acesso a direitos básicos. E eu não estou falando de promiscuidade, eu não estou falando de adultério, eu não estou falando de jogar debaixo do pano o marido que bate na mulher, molesta, pedo, mole, estu. Que aí vocês se preocupam tanto com a sexualidade de pessoas que são maiores de idade, que não são vulneráveis, assim, vulneráveis que eu falo assim, que são conscientes de si, que têm a capacidade intelectual, neurológica para agir, para tipo assim, para ter um relacionamento saudável. Nós endossamos tantas coisas ridículas, cruéis na igreja e justificamos de tantas formas por ser conveniente,
Mas escolheu-se, tem um bom tempo, perseguir. Um período, vou repetir, durante séculos, o preto, o negro foi perseguido aqui no Brasil e dito que não tinha alma, dito que não tinha salvação, dito que só as partes brancas que eram purificadas, sabe? Foi uma lavagem cerebral horrível que a igreja protestante abraçou, jogou para debaixo do pano. A igreja católica vem se corrigindo, mas a igreja protestante ignora isso. E aí você vai querer que eu repita isso com as pessoas trans, com as pessoas homossexuais? Eu não vou repetir isso com essas pessoas, não. Eu não quero o que fizeram com pessoas semelhantes a mim, na questão do fenótipo, na cor de pele, que se repitam com outras pessoas. Possa ser que não dê resultado o que eu estou fazendo aqui. Mas o que eu estou fazendo aqui, e eu levo no meu coração, é o que Jesus Cristo colocou em mim. Fazer missões não é fazer guerra. Fazer missões é levar amor para quem precisa. E não adianta colocar, mas e? Pelo amor de Deus, toda vez que Jesus ia fazer algum trabalho social, uma cura, ele não colocava mais, como é que fala? Uma palavra de oposição, uma frase de oposição no meio de uma ação, de uma boa ação que ele fizesse. Tá bom? E é isso que determina o sexo feminino. Não, o que determina o sexo feminino é uma série de características de cromossomos, de ativações de genes e formações de características primárias e desenvolvimento posterior de características secundárias. O sexo feminino, mesmo dentro de todas as pessoas que nós classificamos o sexo feminino, é bem variável, dados os índices hormonais e até quais genes foram ativados. Então, assim, como você está dando, novamente, definições muito rasas, fica fácil você tentar dizer o que é. Agora eu preciso te perguntar, qual é o conjunto de genes que necessita estar ativado para que uma pessoa seja do sexo feminino? Qual é, na sua totalidade, as características primárias que precisam, ou quais são as características primárias que precisam estar presentes em um indivíduo para que seja, então, considerado plenamente do sexo feminino? Lembrando que quando você der essas características, qualquer pessoa que não tenha alguma delas deverá ser excluída. Se você aí começar a adicionar exceções às suas regras, você vai estar mudando a goleira, ou seja, a sua definição inicial não se sustenta nela mesma. Meu nome é Cláudia. E sabe o que acontece? O que vai para isso acontecer e o que a gente percebe é uma infantilização da capacidade das pessoas entenderem ou tentar convencer o outro através de uma explicação rasa, como a Michelle falou, e beirando o infantil. E eu gosto de fazer tipo, uma como é que eu faço? Fazer uma exemplificação. Quando você vai dar aula para as crianças na escola bíblica dominical, você ensina, ou talvez até mesmo na escola normal, você ensina de um jeito, é um beabá. Aí quando chega assim na faculdade, ou quando você vai estudar mais profundamente e vai ler a Bíblia, Bíblia como ela é, no grosso, você tem uma capacidade de letramento, não só de uma leitura porque você leu 3, 4, 5 vezes a Bíblia, porque não adianta ler mais de uma vez e você não entendeu o que você está lendo. Aí você vira e fala assim, mas não foi isso que eu aprendi na escola bíblica dominical, não? Por que a professora não ensinou desse jeito para mim? Esse negócio aqui de matemática. Primeiro que o nosso cérebro, quando é criança, dá informação. Então não adianta dar uma informação complexa, que para aquela criança daquela idade vai ser complexa. Agora, quando você é adulto, dá muito bem para você entender o seguinte, simples assim. Mulher é uma nomenclatura que foi dada para definir um certo tipo de pessoa.
Quando fala mulher, é, é um nome macro e tem coisas micros dentro daquela nomenclatura mulher. É tão simples assim. E quais são essas coisas micros dentro daquela nomenclatura? É igual animal. Cachorro é animal, gato é animal. Gato não é parecido com cachorro. Assim, é totalmente diferente, são espécies diferentes, mas são animais. A Michele é diferente de mim, mas somos mulheres. Eu sou uma mulher cis e ela é uma mulher trans. Eu tenho que respeitar isso. Acabou. De forma legal. Ah, não sei o que, ela vai pro inferno. Quem sou eu para julgar se ela vai. Se ela for. Ah, se ela for ateu, não importa. Qual a sua preocupação com isso? O que isso vai alterar com a sua vida? Você tem medo do quê? De várias pessoas que não creem no que você crê, que são ateias, se juntarem e fazerem com você o que você faz com elas? Porque é basicamente isso que os brancos fizeram e estão fazendo com as pessoas pretas. Tomam um comportamento, pré-comportamento, com medo de que se eles não barrarem certos avanços para as pessoas pretas, chegar lá, esses avanços possam fazer com que as pessoas pretas repitam com as pessoas brancas o que os brancos fizeram com as pessoas pretas. É basicamente isso que vem na minha cabeça. É muito fácil de entender, basicamente. Respeito. Respeito à nomenclatura, respeito à forma macro, respeito o que tenho micro dentro do nome macro. Acabou. Não precisa ser letrado, não precisa ter formação para entender isso. Só precisa ter minimamente respeito pelo próximo, amor pelo próximo. E eu tenho certeza, pelo que eu vejo de leio, observo e tem taxa, não é um exemplo da minha vida, tem índice. Quem comete perseguição, quem não respeita o direito do outro, quem vai atropelando todo mundo, não são as pessoas homossexuais, trans, LGBTQI, PN, eu teria que colocar no Google, espero que eu tenha acertado. Peço desculpa se eu errei. Mas eu sei que eu não vou ser colocada numa fogueira por eu ter esquecido uma letra ou por eu ter errado. Até mesmo quem erra de propósito, eles não fazem isso. Mas vai. Ai, gente. Cláudia Feitosa Santana, sou neurocientista. Eu amo quando ela usa o título de neurocientista e logo vocês vão entender por quê. Nenhuma transição é capaz de transformar homem em mulher. Até porque não é homem que vira mulher, é uma mulher que simplesmente se assume mulher na sociedade quando recebeu um gênero que não era dela no nascimento. Nenhuma transformação, então, é capaz de transformar um homem feio em um homem bonito. E esse homem que fez essa transformação, quando ele tiver filhos, e ele tentou corrigir um defeito, que ele achou que era defeito, né? Ou não? Não é que ele achou que era defeito. Ele achou que quando ele se olhava no espelho, não era daquela forma que ele se via. Então ele quis melhorar. Melhorar? Não, ele quis parecer mais com aquilo com que ele imagina que deveria ser no espelho. Então ele foi fazendo essa transformação. Só que, se ele tiver uma prole, um filho, até que ponto essa transformação vai fazer com que os filhos nem pareçam filhos dele? Saca? Isso não acontece com a pessoa trans. A pessoa trans, seja mulher trans ou homem trans,
tendo filho, que eles ainda têm capacidade de ter filhos, até porque tem até casais que é mulher trans e homem trans casando com o outro. Os filhos vão nascer com a cara dos responsáveis, com detalhes por aí e por aqui. Sabe? É uma preocupação tão superficial, tão fútil. E na boa, vou repetir, eu tô mais próxima de Jesus do que vocês que estão escutando esse vídeo. E se eu que tô mais próxima de Jesus, se aproxima mais, eu falo, Senhor, tem que ter amor. Eu não vou pregar ódio. Eu não vou pregar, literalmente pregar as pessoas na cruz. Ora, a cruz era uma forma de castigo para os piores criminosos. Eu não quero Jesus pregado numa cruz. Tem muita gente sendo crucificada. E vincular a cruz a Jesus como se isso fosse motivo de orgulho. Sabe? É uma coisa, de novo, tão rasa. E quando eu falo isso, é como se quando tem pessoas trans ou homossexuais que vão fazer uma interpretação de Jesus na cruz e um doer, um tipo, meu Deus, não pode, isso é o simbolismo de Jesus. O simbolismo de Jesus que foi pregado na cruz, que recebeu o pecado de toda a humanidade, que estava sendo escorraçado, humilhado, tratado como criminoso, porque a cruz era o pior dos castigos. Ah, não, mas que ali foi um momento que representou o ápice da santidade dele, porque se não fosse ali ele morrendo por nós, nós não estaríamos salvos hoje. É sério. Tudo que Jesus passou antes e depois se resume a nada. O mais importante dele foi quando ele estava no pior momento mais humilhante dele. E é o mais importante momento dele, porque ele estava te salvando, me salvando. Não é um pensamento egoísta isso, não. O momento dele, o melhor momento dele é quando você está presente, quando você tem um mínimo protagonismo. Entende? Jesus disse que aquele era o melhor momento dele? Jesus enumerou? Olha, o meu melhor momento foi o momento que eu estava na cruz. Ele não queria estar lá. Ele teve um momento que ele ficou desesperado, com ansiedade, querendo descer. Mas ele só foi porque ele estava obedecendo o pai dele. É sério. É como se... Deu vontade de chorar aqui. É sério que vocês querem tornar orgulho o fato de estar na cruz e não o que representava? Orgulho é o amor e a obediência que ele teve para o pai, mesmo extrapolando os limites. Eu não acho que a humanidade, do jeito que está, merecia ele ter ido para a cruz, não. Isso foi sacrifício, misericórdia. Tá? Valorizo muito. Mas tem gente que tá até hoje jogando pedra na cruz quando distorce todo o amor que ele tentou, nos tempos que ele teve aqui na Terra, distribuir para as pessoas. Exatamente por isso que foi criado o gênero, para tentar modificar a definição do Nomenclaturas. Tudo nomenclatura. Tudo são palavras inventadas para a gente dar nome para as coisas, mas conforme o mundo vai evoluindo, a língua vai evoluindo, a palavra falada vai evoluindo, a palavra escrita também vai evoluir. Pronto. que é ser mulher. Não. E a gente está falando duas coisas aqui. E acaba que tudo se mistura, porque no fim, o ódio a querer proibir o avanço da lei de pessoas que são perseguidas, justificam dizendo que é o que está escrito na Bíblia.
Não é, não. Mulher já é gênero. Homem já é gênero. Fá, Fafine, Fá, Fatame são gêneros. Muxes são gêneros. Hidras são gênero. Caotei, gênero. Tudo gênero, gata. Ou ser homem, passando a ser, então, uma construção social. É uma construção social porque varia de sociedade para sociedade, baseado nos seus costumes, na sua religião, na sua história, nas suas tradições. Pegue, por exemplo, o Talmud. O Talmud tem 7 gêneros e é um livro que antecede a Bíblia. Lá não existia a teoria queer, por exemplo. E é um livro que já apresenta... Só que aí vão falar o quê? Tem a Bíblia, lembrando que a Bíblia é uma coletânea que um ateu que queria fazer lavagem cerebral nas pessoas pediram para juntar. Os livros que estão lá são livros inspirados por Deus, são livros históricos, são livros com a perspectiva do homem, principalmente, basicamente, e a única parte que eu digo que é 100% Jesus, que a gente tem que seguir, é onde está a passagem de Jesus. O restante a gente tem que pensar muito. E a gente está repetindo. E pelo contrário, a gente não está fazendo o que Jesus fez e está fazendo o que o marido misógino fez. Matando mulheres a partir de atitudes, ações misóginas. Certo? E isso não tem nada a ver com a palavra de Jesus. Aí, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Aí quando você fala, olha só, que uma Bíblia, como um livro, coletânea de livros, a Bíblia, que sim, eu vou repetir, sim, tem escritos que são inspirados por Deus, que a gente tem que levar como manual boa parte, que tem que seguir 100% o que Jesus faz e pensar 1000 vezes na outra parte que Jesus não está presente e não está falando e não está orientando. E a gente fala que foi uma coletânea de um ateu, a pessoa justifica assim, mas Deus usou o ateu para juntar, né? Não! Deus usou o ateu? Não! O ateu juntou, pode ter feito algumas alterações e vai ser cobrado. E eu não estou falando que ateu é ruim não, tá? Eu estou falando aqui um livro que a gente coloca acima da vida de tantas pessoas. E eu tenho certeza que Jesus, que Deus, não ia querer que um livro, que um papel fosse colocado acima da vida das pessoas. É essa a questão. As pessoas não percebem que a gente, eu estou incluindo, tá? Valoriza mais o papel do que a vida das pessoas. Deus não deu a vida, Jesus não deu a vida dele por livro. Jesus não deu a vida dele pela Bíblia, não. Jesus deu a vida dele por quem? E o que a gente faz? A gente coloca a Bíblia como se fosse o ápice do sacrifício, como se fosse a Bíblia, o que Jesus deu a vida. E não a vida... Tomar uma morfina, vai. 7 gêneros. A Torá apresenta 6. Qual é a explicação? A gente teve uma teoria queer anterior à Bíblia? Mas os estereótipos já são uma construção social. Ou seja, o gênero é uma armadilha que inflaciona o número de pessoas que, por rejeitarem estereótipos do seu sexo, passem a achar que tem que ser de um outro gênero. Nossa, sem desmerecer, fico feliz que tu seja doutor em alguma área, mas com certeza não é nessa, né? Não tem nada a ver com estereótipos, absolutamente nada a ver com estereótipos, até porque existem homens que têm a voz fina por uma formação diferenciada das suas pregas vocais e acabam passando por procedimentos ou tratamentos para tentar mudar isso. Esses homens que se identificam como homens, eles buscam então atender ao estereótipo. Mulheres trans não, mulheres trans elas buscam se libertar do estereótipo que elas estão sendo obrigadas a seguir. O mesmo vale para homens trans. Não é que mulheres trans necessariamente vão seguir o estereótipo social do que é determinado como
feminino. Até porque você mesma não segue. Olha o seu cabelo, olha as suas roupas, olha a ausência de uma maquiagem mais pesada. Você não segue os estereótipos de feminino da sociedade. Você é lida como uma pessoa mais desfém. Então, Durante muito tempo eu tive dificuldade para performar uma mulher feminina e ainda tenho até hoje. E eu sou mulher, e eu sou hétero, sabe? Cis. Eu tenho atração por homens, não tenho atração por mulheres. Mas assim, eu sempre tive dificuldade de me encaixar nessa roupinha. Uma coisinha flu-flu. Ou, tipo assim, eu gostei muito, sempre gostei de roupas mais masculinas, penteados mais masculinos. Tô curtindo bastante esse período careca, né? Muitos problemas acontecem. Tô sentindo dor nesse momento. Acabei de tomar morfina agora aqui, que faz parte de controlar a dor. E foi uma queda de cabelo que não foi prevista. Mas eu tô curtindo o momento, tô aí. Já fui confundida com homem, porque, como eu disse, as minhas roupas, muitas são assim. E se eu não tiver de brinco e eu tiver com X roupa, dependendo da forma que eu fazer a combinação, vai parecer mesmo que eu sou homem. Principalmente que eu uso máscara quando eu tô na rua. E eu tô, tipo, não tem assim. Não tem maquiagem nos olhos, né? Quando eu vou sair. Sim, eu nunca fui de fazer isso, não vou fazer agora, principalmente que eu tô sem cílio. Eu tinha dificuldade de saber como andar. Como é que uma mulher anda? Que eu via as meninas andando e eu achava, tipo, nossa, que delicadeza. Eu não sou, tipo, essa delicadeza. Que eu falo assim, a delicadeza em si, disseram que aquilo é delicado. Disseram que aquilo é bonito. Disseram que aquilo é. Eu sou uma pessoa totalmente sensível, uma banana, mas porque, devido a N questões, eu tive que. A minha voz era muito fina assim. Quando era criança, eu tinha voz muito fina. Mas conforme eu fui vivendo assim, no meio dos meninos, eu tive que engrossar um pouco a minha voz, porque senão não teria ouvida. Então, dependendo de como eu estiver, de onde eu estiver, eu consigo engrossar um pouco. E consigo até falar um pouco mais alto, sem ficar rouca, sem incomodar a minha voz. Mas quando eu for cantar, a voz que eu canto seria a minha voz natural. Ó. Desde o dia que eu te vi, meu coração bateu por ti. Aí, quando eu vou falar, é uma voz mais grossa. Não, não é falsete quando eu vou cantar. É essa que era a minha voz natural. Mas eu tive que engrossar para eu poder me comunicar com meus primos, meus irmãos que não. Enfim. E aí, eu não sei mais voltar para minha voz natural. Então, essa voz acabou ficando sendo natural. Para mim, se eu ficar falando assim, desse jeito, assim, parece até falso. Por mais que às vezes fique uma voz que seria mais adequada, sabe, para falar, para me comunicar com as pessoas, mais suave, mais aceitável. Eu me sinto até estranha falando assim. Dependendo da situação, até eu falo, mas assim, até falar desse jeito tá doendo a minha garganta. É uma voz que, teoricamente, para quem tá ouvindo, eu não tô forçando, mas não é mais a minha voz natural. E tá machucando minha garganta falar assim. Entende? Eu tive que performar para me encaixar, para eu conseguir me comunicar. Até quando eu vou comprar roupa, até hoje, quando eu me sinto melhor no setor de ferramentas. Ferramentas como é que é? Esmerilhadeira, parafusadeira, é, chave de fenda, chave Phillips. Nossa, tem uns negócios que eu fui numa loja que foi inaugurada aqui, são 3 andares. Um andar só de coisas de material de construção. Que loucura! E tipo, como eu não tô saindo muito,
eu fiquei tipo assim, caraca, eu tava precisando de umas pecinhas pra casa, né? Que às vezes a gente quer fazer alguma coisa e tava sem pecinha. Então, tipo assim, imagina. E tipo, um negócio que era R$ 19, eu aproveitei que eu tava lá, que tinha feito, ia fazer um negócio lá no centro. Passamos lá e tipo, caramba! Agora, pensa a minha amiga. A minha amiga, ela queria ficar no setor de maquiagem. Queria ficar no setor de sapato. Não tinha setor de bolsa, né? Mas assim, a louca dela é setor de bolsa. Entende? Aí aonde que eu me encaixo? Eu sempre tive essa dificuldade desde pequena. E aí quando eu vejo assim, a minha mãe, o sonho dela, ela tem um menino. Aí veio uma menina, uma mulher, nomenclatura mulher, mas que a forma quando eu me olho no espelho, aquela forma, aquela roupa que me vestia, depois, né, no primeiro momento era azul, era roupa de menino. Depois foi rosa, frufru, essas coisas. E eu, tipo, sempre quis jogar bola de gude, soltar pipa, correr, bola, subir muro, descer muro, mesmo com medo. E, assim, conforme foram acontecendo violências na minha vida, eu fui sendo trancada, sendo prisioneira. Quando eu menstruei, então, piorou. Então, meu irmão, que sempre teve, tipo, um momento de treino. Treino é treino. Em brincar, eu tive treino em cuidar da casa. E isso é cruel. Cruel. Sabe? Porque tem menina, tem homem que tem mais preferências, né? Que quer cuidar da casa, né? Que é menina que não liga, que não se importa. Eu tô falando de menina. Mas tem outras que queria tá tendo o mesmo privilégio que os meninos têm. Só que eu nasci com sexo errado. E veja, eu sou hétero. Então talvez, se eu tivesse acesso a X informação, dado o momento da minha vida, eu poderia ter mudado essa leitura minha para uma leitura para homem trans, mesmo que eu tivesse atração por homens e quem sabe até abrisse o meu leque de possibilidades de relacionamento. Quem sabe até com homens, não só homens héteros, se bem que seria um homossexual, né? Porque aí eu seria um homem trans gay, né? Porque se eu sou homem trans e me relaciono com homens, aí, né, já seria um homem trans gay. Não é um homem trans hétero. Porque se eu for um homem trans hétero, entende? Eu me relacionaria com mulheres. Mas aí, pela leitura da sociedade, seria hétero. Mas pela leitura do que eu nasci, né? Que foi nomeada lá no nascimento, eu estaria sendo lésbica. Entende? Não é tão complexo. Mas basicamente vai ter gente que vai se escandalizar. O vídeo tá ficando longo. Mas tudo que você for ouvir para a pessoa, primeiro escute com a questão da lei. Lei. E não acho que tudo que eu tô falando agora é algo que, nossa, ela recebeu o diagnóstico e ficou louca. Não, gente. Possivelmente eu fiquei doente assim porque eu guardei muita coisa entranhada aqui na minha garganta. De coisas absurdas que aconteceram comigo, com as pessoas ao meu redor. E tudo que eu falando aqui é por questão de garantir o direito das pessoas. Que sejam direitos válidos. E não são direitos que são pejorativos, não. São direitos básicos, sabe? Questão de garantir a vida das pessoas. Vida. Tem gente que está lutando pelo direito de acasalar. Tem gente que está lutando pelo direito de matar. De ser preconceituoso. De discriminar, de ter aversão, de ter ódio. E tem gente que está lutando pelo direito de não ser morto. De ter um trabalho digno.
Se fosse questão de opção, muitas homossexuais e muitos trans, lésbicas, não optariam por escolher, sabe, uma coisa que vai acabar com a vida dessas pessoas. Não tem a ver com promiscuidade, não. É tão feio quando vincula a questão do homossexual, da lésbica, trans, enfim, para promiscuidade. E tudo isso que é o protestante que traz, fez com as pessoas pretas e continua fazendo com as pessoas trans, homossexuais, lésbicas. Não é assim como o amor de Jesus vai ser espalhado, não é assim que o coração das pessoas, o amor de Jesus vai alcançar o coração das pessoas. Não, gente. Eu vou deixar ela falando aqui, porque senão não termina esse negócio hoje. Por que exatamente você não está seguindo os estereótipos do seu sexo? Já que a sociedade determinou que os estereótipos do seu sexo não são esses que você está apresentando aqui. Você consegue entender que você está misturando Consigo. expressão de gênero com identidade de gênero, onde um fala do como eu me percebo enquanto ser social dentro desse ambiente que nós vivemos, e o outro fala de como eu me expresso, de como eu me coloco pra fora. Você, por ser uma pessoa desfém, eu vou provar que é baseado em nada. Talvez por isso que existam tantos gêneros por aí. Mas não é porque eu tenho cabelo Joãozinho, é que eu vou achar que eu não sou mulher. Por isso, e todo o caos que nós estamos vendo por aí, é que o gênero é uma ficção que nos atrapalha muito, além de ser extremamente perigosa. Tu sabe que em 1919, no Instituto de Ciências Sexuais do Magnus Hirschfeld, já existia tratamento de pessoas trans, tratamento de pessoas gays, tratamento de pessoas lésbicas. Sabe disso, né? E isso antecede a existência das palavras que hoje a gente usa, né? Identidade de gênero, os termos, né? Ou teoria queer, que vocês tanto adoram falar, antecede isso. A própria Marsha P. Johnson, que é tida como uma das pessoas que lutaram tanto na revolta de Stonewall, ela não tinha identificação como mulher trans, porque não existia o termo transgênero naquela época. A gente adapta as palavras, porque todas as palavras são criadas, a gente cria e adapta palavras de acordo com a necessidade. Afinal de contas, se você notar, hoje você usa uma série de palavras que anteriormente você não usaria, como deletar, como dar o enter, como linkar. Você entende? Essas palavras não existiam na língua portuguesa lá nos primórdios. Ainda assim você usa e não as contesta. A grande questão é que, para invalidar ou para... Só que possivelmente, antes de chegar a pessoa que não contesta, teve alguém que contestou. Só que dependendo da nomenclatura, não vai fazer tanta diferença assim. A pessoa vai ter que aceitar, pronto, acabou. Na questão de outras nomenclaturas, vai fazer diferença sim, mesmo que depois a pessoa vai ter que aceitar, mas não vai ter que engolir, né? Nem aceita. É questão de vida ou morte, certas nomenclaturas. Não é para sabe, é tão ridículo, porque tem pessoas que constroem um mundo todo assim detalhado com RPG, sabe? Um mundo de fantasia com nome pá. Nome que nunca existiu, nunca existiu não, que já existiu, mas inventa coisa. Tem gente que decora um universo todo de um livro de fantasia, não só de um, de vários, com capítulos, com negócio que se você for fazer vou fazer um quiz, a pessoa acerta 1000 de 900 perguntas. Aí quando você vai dar nomenclatura que tem a ver com de novo, vida e morte de pessoas que não estão, vamos lá, cometendo crimes. Ora, toda vez que vem isso, vem a questão da pedo, que tem relatos na Bíblia, comportamentos de pedo. Aí a gente quer passar o pano dizendo que era cultural. Ora, é o mesmo comportamento de lá, é o mesmo comportamento daqui. Homens mais velhos ficando de olho em menininhas.
Isso aí não é legal. E mesmo que a lei não dissesse que é crime, não é legal. Uma menina não quer passar por isso, independente da cultura. Ah, mas ela nunca reclamou. É claro, ali faz parte do mundo dela, não sabe que existe outras opções, sabe? É tão ridículo um homem, um homem adulto justificar as barbáries que ele faz, dizendo que é cultural. E toda vez que tem a ver com questão de barbárie, a mulher tá no pior lado. Isso aí é errado. Isso aí a gente tem que fazer vídeos, criminalizar e tudo mais. Aí a gente, mulher, ela é mulher. Sabe que eu não decorei o nome dessa pessoa. Decorei, da Michelle, ok. Agora o nome dessa moça aí eu não sei. A bióloga. Eu não sei, não sei o que é. Perdão, eu não decorei o nome de você. Eu acompanho a Michelle. Eu não decorei. Deixa eu ver se aqui é Clau. Ah, não sei. Então, tipo, quando eu falo a questões do direito, e mesmo que não tivesse lei, é uma questão de ser, tipo, ter amor pro próximo. Saca? É coisa assim. Machucar o outro, tortura, é tortura há 1000 anos atrás, é tortura hoje. Ah, 1000 anos atrás não era crime, mas machucava, doía. Quem era torturado não queria estar passando por aquilo. Quem tortura, possivelmente quer torturar. Quando há 1000 anos atrás ia gostar muito de torturar e gostaria muito de hoje também estar torturando. A lei veio para regular isso. Ô, tá doido? Entendeu? Então a lei só veio para regular os opressores para aliviar um pouquinho na questão de oprimir as pessoas. Saca? Então a nomenclatura possa ser que dar um enter, deletar. Quando veio, tô dando exemplo igual a Michelle deu, as primeiras pessoas não aceitaram. Mas tiveram que aceitar. Só que essa nomenclatura, se essa pessoa não aceitar, ela vai ser tomada como burra, né? Que não sabe utilizar computador e papá e papá. Agora, ninguém vai morrer se ela deixar de aceitar ou não. Vai ter que usar. Mas ninguém vai morrer. Se ela fizer uma greve ou fizer um movimento para que não use essas palavras. Sabe, não são só nomenclaturas. Tem muita coisa no contexto, tem muita coisa que está entranhado. A nomenclatura é para organizar. Acho eu estou tendo uma visão como se fosse numa questão, uma perspectiva no lado da pessoa preta. Então, nomenclatura é só para organizar. É igual falar, denegrir. Gente, denegrir é tornar-se negro. Eu vejo ainda pessoas falando denegrir como se fosse alguma coisa pejorativa. E não é. Magia negra. Eu sou cheia de magia negra. Por que magia negra é ruim? Pra mim, magia branca é ruim. Ah, não é. Pra mim, magia branca é ruim. Tudo que a gente, quando vai ver que deu caô na... tô puxando outro assunto aqui. E o vídeo já tá ficando longo. Mas tudo que vai dar caô pra vida do preto, do negro, tem a ver com branco. E aí querem equiparar, quebrar um vidro de um carro, roubar um celular. Não que isso não seja ruim, é totalmente errado. Mas querem equiparar isso com... ai, tá vendo? Por isso que tá aí, ó. Negócio que a pessoa recebe a família e tá roubando. Ó, não sei o que, a pessoa quer equiparar isso. Ah lá, tadinho dos meninos, ó. Espancaram o cachorro. Os meninos tão novo. Só porque eles enfiaram o prego na cabeça do cachorro. Não tem gente, tadinho. Sabe? É umas equivalências que não faz sentido.
E não só isso, sabe? Com roubo de milhões, equiparar com roubo de celular. E tudo, o pessoal fica assim. Quando vai falar de pobre, de crime de pobre, vai falar de roubo de celular. É basicamente isso. Sabe? Aí quando vai. Não tô falando que é certo. Só tô falando assim. Que nós concentramos o olhar nos operários, no crime dos operários. Talvez porque seja mais fácil de fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo que seja desproporcional. Aí você, eu, não conseguimos fazer justiça em quem está roubando 30 milhões com as próprias mãos, né? E não conseguimos acelerar o processo de justiça para quem encheu o avião da FAB de cocaína, mais de 30 quilos, 300 quilos ou 30 quilos. Mas assim, não eram 40 gramas. Eram quilos no avião da FAB. Então eu quero acreditar que talvez possa ser isso. Mas mesmo assim, não é proporcional. E se seu mundo é tão pequeno que você quer tentar exterminar, matar e destilar seu ódio com pessoas que estão, tipo assim, sabe, à margem da sociedade, em que mundo que a gente vai parar? Ou que mundo que a gente parou? Acha mesmo que Jesus voltando hoje, você que tem certos tipos de comportamentos totalmente, sabe, vai totalmente ao encontro. É um encontro de encontro. De encontro é ruim, ó. Quer ver, ó? De encontro. É de encontro. De encontro é bateu. De encontro, discordância, oposição, choque ou conflito. Físico e ideia. Você vai insistir numa ideia que vai de encontro ao que Jesus pregava. Oposto, ser oposto. Ui. Talvez reforçar a sua identidade de mulher, você precisa invalidar a identidade de outras pessoas que são diferentes de você. Para a saúde das pessoas trans e não binárias, assim como para mais da metade da população mundial, que são as meninas e mulheres, que estão tendo seus direitos roubados desde... Tá. Que direito está sendo roubado e por quem? Vai falar que é pelas mulheres trans, pelos homens trans, pelos homossexuais, pelos pretos. Quem tá roubando o direito das mulheres? Vamos lá. Os banheiros até as Olimpíadas. Banheiro unissex existe há muito tempo. Eu de verdade não gosto de usar banheiro unissex. Pra mim é totalmente insalubre. Principalmente agora que eu tô doente. Antes já era complicado. Agora que eu tô fazendo tratamento, a minha mobilidade tá horrorosa. Vai melhorar, mas tá horrorosa nesse momento. O banheiro unissex pra mim. Então, dou graças a Deus quando eu tenho a oportunidade de utilizar o banheiro para PCD, que normalmente fica trancado, só a PCD utiliza mesmo. Tá limpo, e como eu uso álcool pra tudo, filho. Taco álcool antes de usar, taco álcool depois que eu utilizo. Então eu deixo limpinho do jeito que eu entrei, deixo limpinho do jeito que eu saí. Entendeu? O espaço é melhor, o tamanho é melhor. Aí eu fico assim. E eu tô repetindo uma informação que é tão óbvia. Quem é que comete os crimes agressivos? Quem é que comete crime contra a mulher e quem é que comete crime contra homem? Em sua maioria, de forma em regra, não é em exceção, em regra. São os homens. Homens. Eu disse mulheres trans? Eu disse homens trans? Tá. Por que eu vou tirar
assim, o direito de questão de segurança de uma mulher trans que eu tô vendo, eu tô olhando, eu tô vendo que é mulher trans. Até mesmo o homem trans é mais seguro até usar o banheiro feminino do que usar o masculino. Mas por que que eu vou olhar para uma mulher que eu tô vendo que é mulher? Eu tô olhando pra Michelle, eu tô vendo que ela é mulher. Pra mim, parece até mais mulher. Até nessa parada que eu fiz aqui, tá parecendo mais mulher do que essa moça que tá do lado. E de novo, não é um comparativo de quem é mais e quem é menos. Eu tô falando numa forma grosseira. Eu tô lendo a Michelle um pouco mais com traços mais femininos do que essa moça aqui do lado. Que eu tô falando moça que eu não lembro o nome dela. A Michelle eu já acompanho há bastante tempo, então consegui já lembrar o nome da Michelle. E aí, também não vou dar palco pra gente doida, não. Não respeito o outro, não. Ai, tô sentindo dor. O que eu tava falando? Aí tá. E outra, eu me sinto mais segura numa sala cheia de homossexuais do que numa sala com um homem hétero. Tá falando mal de homem hétero? Você que é homem hétero, que entende o que eu estou falando, você sabe que você não tá. Que entende o que eu estou falando e que você não sabe o desespero que é isso. Sabe que esse vídeo não é pra você. Não é. Você sabe pra quem que eu tô direcionando esse comentário. Se você não é a regra, você é a exceção, você vai entender o quão desesperador isso é. Saca? Você acha que homens homossexuais não passam por perrengues na mão de homens héteros? Aí você quer dizer, primeiro, que o problema, todo esse problema, toda a luta das pessoas trans, das pessoas homossexuais, tem a ver com banheiro? Tem a ver com de se manter viva, de estar vivo. E é óbvio que se você entra no banheiro, como a Michelle tá ali, no banheiro masculino, uma mulher trans, eu tô vendo que é uma mulher trans, a probabilidade de sofrer uma agressão ou psicológica ou uma agressão física, não se finjam de idiotas. Ah tá, mas vai colocar a vida da mulher em risco. Qual o índice de mulheres que foram agredidas por mulheres trans? Me diz qual o índice de mulheres cis que foram agredidas por mulheres. Não me adianta. Me dá um exemplo que aconteceu, não sei, na Pataquenda. Eu não estou falando de exceções, não estou falando de exemplos anedóticos ou exemplos assim que tirou de não sei aonde. Estou falando um índice real. Me diz! A probabilidade, você que está escutando esse vídeo aqui, eu vou repetir. Eu tô com um diagnóstico que eu espero que eu viva mais, mas a minha estatística de vida diminui. Então, pela minha preocupação pela salvação da minha alma, eu deveria estar o quê? Falando barbaridades que iria ao encontro das pessoas que são protestantes, das pessoas, algumas católicas. Católicas, que tem uns católicos que estão vacilando. Vacilaram antes e alguns continuam vacilando. Para mim, eu faria mais sucesso se eu fizesse copia e cola de barbaridade. E talvez eu nunca alcance em vida e quiçá em morte uma viralização ou um sucesso. Tá tudo bem. Então, para mim, não é vantagem ficar puxando sardinha, assim, vantagem numérica, puxar sardinha pro segmento
que vai, né, de encontro, né, com o que as pessoas protestantes falam, e da questão de eu ter medo de deixar de ir para o céu porque eu tô falando isso. Só que eu sei a Bíblia que eu li, eu conheço o Deus de Jesus que fala comigo, eu conheço o Deus que eu creio, o Deus que eu tenho fé, o Deus que me mostra coisas que eu fico assim, nossa Deus, obrigada Jesus. Então tudo que eu tô falando aqui, eu tenho certeza que quando eu chegar na frente de Jesus, ele vai, tipo, me abraçar e falar: você entendeu a palavra que eu deixei quando eu tive, os tempos que eu tive na terra. Não foi em vão meu sacrifício na cruz. E eu não tô me achando superior a ninguém, não. Eu só estou falando o seguinte: eu não vou pregar ódio. Eu não vou pregar discriminação só para tentar se encaixar num padrão que a pessoa acha que é o de Jesus. O que tiver amor de Jesus Cristo, amor, eu vou estar falando. E a partir do momento que você inventa um crime que não existe, porque você tá com medo, que medo? Você tá com medo de uma mulher trans entrar num banheiro? Qual é o fundamento para você ter medo de uma mulher trans entrar no banheiro? Se tivesse casos policiais para endossar isso, pelo contrário, são mulheres trans que são agredidas e continuam sendo agredidas e mortas. E se pá, uma mulher trans ainda daria mais segurança, porque tipo assim, por mais que, né, tem a questão do hormônio, igual assim, eu mudei a minha voz assim para falar um pouco mais fino. Doeu assim a minha garganta, mas assim, mudei um pouquinho para falar mais fino assim com vocês. Eu mudei um pouco para falar mais grosso, nem tenho testosterona na minha pele. Mas treino e acabo ficando com essa memória do treino. Nem é tão grossa assim, né? Agora uma mulher trans tem uma memória, mesmo que a voz acabe afinando, acaba tendo uma memória. E às vezes a voz nem afina. Então você entende que talvez não, já aconteceu de mulheres cis serem salvas por mulheres trans, de homens héteros, cis. Eu nem sei se tem essa estatística já, mas eu tenho certeza e boto minha mão no fogo que é real essa informação. Só que eu gosto de trabalhar com estatística. Duas informações. Primeiro, uma mulher trans acessar o banheiro não tira o teu direito de acessar o banheiro. Não existe link causal com essa afirmação. Portanto, é uma afirmação falsa, é uma falácia de falsa indução ou de falsa conclusão. Você estabelece uma premissa que, se mulheres trans entram no banheiro, então mulheres cis perdem o direito de entrar no banheiro. Não faz sentido nenhum isso, é simplesmente uma construção muito pobre da sua parte. Segunda coisa, sobre as Olimpíadas. Desde 2004, pessoas trans podem participar nas Olimpíadas. Em 2004, no entanto, era necessário que tivesse feito... Outra coisa. Primeiro, outra coisa que eu lembrei aqui. Uma mulher não gosta de entrar sozinha no banheiro feminino. Normalmente ela vai acompanhada. Então, ainda tem isso. O medo de entrar no banheiro feminino e ter algum perigo lá dentro. Esse perigo, quando você pensa no perigo, você pensa no quê? Num homem. Então, dificilmente uma mulher, raramente, assim, acredito eu, raramente vai entrar sozinha ou não ter ninguém no banheiro quando ela entra. Ninguém que eu fale, outras mulheres. E quando ela entra, tem uma cabine que dá para trancar. Por dentro, não é por fora. Aí tá, ok. Mas aí se for e pular por cima da cabine, que horário é esse que você está acessando esse banheiro, que dá tempo de alguém, né, pular a cabine? Depende do banheiro, qual, tipo, tá no posto de gasolina, tá não sei o que. Tudo bem. Tá sozinha? Tá. Não tem ninguém lá dentro? Tá. Vê a chave.
Se tem alguma chave. Ó, eu vou entrar sozinha no banheiro, eu quero usar o banheiro, mas assim, tô insegura. Tem alguma chave para que eu possa trancar enquanto eu utilizo lá? Porque, enfim, papá. Dependendo do posto, pode fornecer, tipo, eu tô tentando ver as possibilidades para um medo irracional de mulher trans. O medo de homem hétero eu entendo completamente. E eu tô tentando ver as possibilidades. Já aconteceu de um cara é, passar no YouTube um vídeo que parou no posto e ele sempre acompanha a filha no banheiro, ele vê, entra no banheiro feminino, observa a filha entrando, mas ele entra e dá uma vistoria. Mas e se tiver mulher lá quando ele estiver fazendo a vistoria? Ora, a filha dele precisa usar o banheiro. Se tiver mulher lá, não, desculpa, a porta vai estar trancada, certo? Aí ele vai verificar essa mulher, que é o que aconteceu. Só que o que aconteceu? Quando ele foi fazer essa verificação, tinha um homem enorme dentro do banheiro. Não adianta o homem pai estar do lado de fora esperando a filha sair. Sim, pro cara matar a filha dele, pro cara violentar, fazer o que fizer com a filha dele, e mesmo que o cara depois deixe a menina viva, vai ficar viva em qual, sabe? A questão é, não há justificativa, sabe? Não há precedente. Eu gosto dessa palavra, precedente, de mulheres trans agredindo mulheres héteros. Não há índice de precedência, tá? E aí, de novo, tem no shopping, tem porta que fecha, no hospital, fecha do lado de dentro. O único lugar que eu pensaria aqui que poderia realmente a mulher entrar sozinha seria no posto, em ambiente de posto. Nem, assim, faculdade não dificilmente entra sozinha, ou não tem ninguém lá dentro. Eu tô tentando pensar em qual banheiro feminino, assim, que a mulher entraria, que não teria nenhuma mulher lá dentro, ou que ela não iria acompanhada de outra mulher. Tá? Certo? Ah, mas aí pode ser que aconteça alguma coisa. Gente. São exemplos de possibilidades que não existe, porque não existe índice de mulheres trans agredindo e violentando mulheres héteros. Eu não busquei o índice de antes, se essas mulheres trans, antes de serem mulheres trans, se agrediram sendo homens. Aí eu teria que analisar uma por uma dessas mulheres trans. Mas eu tenho quase certeza que se eu procurar, eu não vou achar essas mulheres trans agredindo mulheres cis antes como sendo hétero, né? E eu tô falando, quando eu falo agredir, eu falo agredir o ato, né? De estupro. A Michelle uma vez comentou que ela já fez alguns comentários misóginos. Eu não sei, Michelle, não sei. Mas eu sei que você alguma vez comentou que tinha ódio de... Não era de mulher não, de homossexual. Era isso. Era isso como eu gostaria de falar. Tinha ódio de homossexual e tudo mais. E era muito homofóbico. Não era misógino não, era homofóbico. E ela era homofóbica porque ela não conseguia estar estar na sociedade da forma que ela se sentia que tinha que estar. E isso trouxe um ódio para dentro do coração dela. Aí eu fico fazendo análise. O grau de ódio que as pessoas, o grau de violência que as pessoas cometem por causa do ódio. Sabe? Por causa que são podadas de forma equivocada, exagerada. E isso acaba causando várias tragédias por causa de comportamentos da sociedade que não olha para o coletivo de forma com amor ao próximo e não olha para o individual com amor ao próximo. Olha para um coletivo que quer um coletivo criativo, mas ao mesmo tempo
exige que todo mundo seja igual, sendo que as pessoas não são iguais. Processo de transgenitalização. Este processo não é acessível para a maioria das pessoas trans, tanto financeiramente quanto na saúde pública. O que acontece? Em 2015 mudou para serem questões de análise de fisiologia, biologia, então basicamente análise hormonal, duração de tempo de hormonização, para garantir que a pessoa estivesse em níveis que fossem compatíveis com o de uma mulher cis. Pessoas trans podem competir nas Olimpíadas há 21 anos. Nesses 21 anos, nós tivemos 6 edições das Olimpíadas. Nessas 6 edições das Olimpíadas, nós tivemos aproximadamente 30 mil mulheres competindo. Nessas 30 mil mulheres competindo, foram distribuídas 3 mil medalhas para essas mulheres. Seguindo uma distribuição, dada a proporção de mulheres trans na sociedade, mulheres trans representam 1% das mulheres. Então, se você cita que metade da população é de mulheres, 1% dessa população é de mulheres trans, tá? Nós esperaríamos, então, ver em torno de 30 medalhas de pessoas trans das Olimpíadas. No entanto, em 21 anos que pessoas trans podem competir nas Olimpíadas, nós temos 0 medalhas. 0. E, inclusive, nós temos quase nenhuma. Para não dizer nenhuma, nós tivemos a Laurel Hubbard e Queen, que daí é uma pessoa trans não binária. Nós tivemos quase nenhuma participação de mulheres trans. Lembrando, depois que eu comecei a estudar e entender que quando uma mulher trans começa a tomar uma medicação específica, ela perde muito da força do que seria do homem biológico, né? E se pá, dependendo, há mulheres que acabam tendo mais força do que a mulher trans. Entendeu? Então não é vantagem esportiva, não é vantagem competitiva, né? Dependendo enfim, não é vantagem para mulher, para o homem, se transformar para mulher trans, porque ele quer ganhar uma medalha. É medicação, é um processo, demora anos. Depois que eu estudei, acompanhei, fui ver mais do negócio, também ouvindo também da Michelle, né? E de outros. Eu vou falar o nome dela agora porque é o que eu tô vendo no vídeo dela. Que eu fui compreendendo. Num tempo eu ficava achando que de verdade era algo muito tipo assim, ué, mas como assim? Eu vou competir com um homem? Mas mesmo assim, eu não fui tão grotesca e radical ao ponto de não... Peraí, vamos estudar para ver o que está acontecendo. Eu quero entender, porque se está tendo essa demanda, por que está tendo essa demanda? E aí quando eu me perguntei, ué, vou competir com um homem? Peraí, vou pesquisar. Não, você vai competir com uma mulher trans, que toma uma medicação, que toma hormônio, que faz uma transição. Ah, mas ainda está com um órgão genital que tem a nomenclatura que o homem recebe. Mas assim, é o que eu entendi. É sério que ali tudo isso, todo esse processo, toda essa leitura se resume ao órgão? E eu até entendo. Muitas mulheres passam raiva porque são resumidas a um órgão. E um homem acha que uma mulher só vai se sentir satisfeita por causa de um órgão dele. E não é assim, pelo contrário. Causa muita raiva, frustração, dor, traumas. Um órgão masculino pode fazer tudo isso com uma mulher. E não tô perseguindo homem não, tá? Os esportes, nas Olimpíadas. Para além disso, esse seu discurso, que é pobre e fajuto, ele gera violência contra mulheres cis. O que está acontecendo agora, por exemplo, que mulheres cis com níveis um pouco mais altos de testosterona estão sendo proibidas de participar do esporte. E olha que engraçado, os homens que competem entre si não tem esse critério, porque um homem ali na faixa dos seus 30 anos, ou um pouquinho menos, pode ter ali de 250 até uns 1000 de testosterona. Ninguém analisa para ver se tem um homem com 250 competindo com um homem de 1000. Agora, se uma mulher tá acima ali, eu não lembro o nível agora, mas digamos que ela tenha 20 de testosterona, já é um problema, porque para mulheres trans é menos de 5 nanomol. Então tu imagina uma mulher com 20 nanomol, já é um problema, entende? Aí você vê, no quadro
em que a mulher, vamos dizer, mulher nascida biologicamente, né? A mulher biologicamente nascida, em que isso seria uma vantagem esportiva e tipo vantagem não de forma pejorativa ou de forma que ela tá jogando sujo, não. Ela é uma atleta de alto rendimento. O corpo dela veio pronto para ter um rendimento, querendo ou não. A testosterona, a depender, se eu não me engano, me corrijam, acaba trazendo alguns resultados físicos melhores do que a progesterona, né? A progesterona feminina, né? É progesterona, né? Ó, tá vendo? A gente, quando tem dúvida, ó, lembrando que o meu progesterona é hormônio sexual feminino. Isso, pronto. Não adianta, gente. Tem a hora que a gente esquece e vai no Google, não tem problema, não tem vergonha nenhuma. E aí chega um ponto que isso é pejorativo. Então você não pode mais ser meio que muito foda no que você faz, porque se você for, você pode ser eliminada. O seu corpo não pode ser muito uau, up, não pode vir com vários upgrades, né? Vários programas instalados, porque isso vai te prejudicar. Porque você tem que ser um padrão, você tem que ser mediano. E eu tô levando isso falando só da mulher cis. Aí ver uma mulher trans, eu não pesquisei. Mas teve uma vez que eu tava vendo um vídeo que a Michelle tava mostrando um quadro. E eu abri o site e realmente está lá. As mulheres trans, tem 21 anos que ela fala ali, e realmente é uma listagem enorme. Elas não estão nos primeiros lugares. E elas não tiveram nenhuma evolução drástica depois que mudaram do esporte masculino para o feminino. Então esse medo é um medo que já deveria ter passado. No início até faria sentido. Um pouco. Mas assim, já teria que ter passado. Tá? Então esse discurso pobre e baixo e raso, ele gera violência contra a própria mulher cis que você está dizendo defender, contra as fêmeas adultas que você está dizendo defender. Elas estão sendo atacadas pelo teu próprio discurso, porque só pelo fato delas terem um pouco mais de testosterona, elas podem inclusive desenvolver algumas coisas que elas não se enquadrariam na tua classificação de mulher. Para mais conteúdos científicos, fique comigo. Para mais conteúdos não científicos, fique com você. E agora eu vou mostrar por que isso. Bom, talvez muitos de vocês não conheçam a plataforma, né, que possui o currículo. Então, daqui em diante ela vai falar um pouco da neurocientista. Eu já tô dando 1 hora e 32 minutos de vídeo. E é isso. Vou deixar o link aqui desse vídeo aqui da Michelle. Vão lá, curtam. Eu não tinha curtido aqui, não? Achei que tinha curtido. E é isso, fui. O dia da exaltação chegou. Finalmente, depois de recusar a humilhação, eu tomo posse na minha cura. Mantenho firme no céu, os meus olhos erguidos. Não deixo a gravidade me sucumbir. Eu tomo posse na minha cura. Como o H me renovo, essa dor me fortalece. E sigo em frente e não desisto. Eu tomo posse na minha cura. Eu tomo posse na minha cor.